Eu acho que seria importante a gente dar um contexto como nós chegamos até aqui, quer dizer, só para as pessoas entenderem um pouco. A Convenção 4 de Mudança do Clima, ela teve um processo específico para Rio 92. Eu falo Rio 92 porque nem todo mundo sabe que você teve duas reuniões, uma que é a dos governos, chama Rio 92, no Rio Centro, e outra da sociedade civil, que era a Eco 92, aí no Flamengo. E ela teve um processo negociador diferente, quer dizer, o especial, como houve um processo negociador para a Convenção da Biodiversidade e um processo negociador para a Agenda 21. Quer dizer, isso eu acho importante a gente conversar um pouco para as pessoas depois entenderem por que a Agenda 21 tem um capítulo sobre mudança do clima, um capítulo de biodiversidade, até porque as convenções elas são vinculantes, elas são tratados internacionais que os países que assinam assumem algumas obrigações. E daí a Convenção do Clima, ela foi um processo negociador, foi assinada em 92, entrou em vigência praticamente em 95. E o que baseou a Convenção do Clima foi o relatório do IPCC, o primeiro relatório do IPCC de 1990. Quer dizer, e o IPCC é o órgão assessor científico da Convenção do Clima. E o relatório do IPCC, ele, naquele momento, ele não fala da contribuição antropogênica, mas ele já dá sinais da necessidade de redução de gás de efeito estufa. Quer dizer, em 60% para estabilizar o clima do planeta, e o artigo talvez mais importante da Convenção é o artigo que fala do equilíbrio do sistema climático do planeta, artigo 6º. Daí, quando tem a primeira reunião das partes, aqui até um dado interessante. Os tratados internacionais, normalmente, eles prevêem a sua governança. E a governança, na verdade, da Convenção do Clima é a governança das COP, chama Conferência das Partes, que no caso do clima com reuniões anuais. Já no caso da biodiversidade, as reuniões são a cada 2 anos. E quando tem a primeira reunião da COP, a COP 1, ela não tinha, digamos assim, metas claras e um calendário. E isso é comum, até porque quem acompanha a negociação da ONU sabe que a estratégia que se usa a gente chama de ambiguidade. Porque como na ONU não tem voto, isso é muito importante as pessoas saberem, na ONU é consenso. O único órgão da ONU que tem voto é o Conselho de Segurança. Os outros é consenso, que também não é tão consenso assim, porque quer dizer, tem uma forçação de barra para todos os países acordarem em relação a alguns itens e, às vezes, a divergência. Então, a primeira COP, a COP, na verdade, 1, ela se verificou que essa convenção ela era muito interessante e tal, mas ela não tinha meta nem um calendário. E daí se resolve dar um mandato que gera o Protocolo de Kyoto em 97. O Protocolo de Kyoto em 97, ele, na verdade, ele parte de uma premissa que hoje está totalmente superada, que era a divisão de dois grupos de países, anexo 1 e não anexo 1. Anexo 1 seriam os industrializados e a não anexo 1 seriam os países em desenvolvimento, enfim. E aí o protocolo de Kyoto, diante basicamente de um princípio que o Itamaraty ama de paixão, o princípio das responsabilidades comuns e mais diferenciadas, ele fixa metas muito tímidas de redução de gás de efeito estufa para os países industrializados e deixa de fora os outros países. E aí surge o primeiro conflito, que é os Estados Unidos. Quem negociou Kyoto foi o Gore, depois o George W. Bush ganha a eleição e os Estados Unidos discorda, dizendo o seguinte: olha, não acho razoável países como a China, inclusive o Brasil, Índia, não terem compromissos. Então você tem o protocolo de Kyoto, que não é um sucesso de público nem de crítica,
mas ele traz algumas contribuições importantes, inclusive ele cria a ideia do crédito de carbono. Por que ele cria a ideia do crédito de carbono? Porque países que não tinham compromissos reduzissem as emissões poderiam vender essas emissões sob a modalidade de crédito de carbono para aqueles países que tivessem dificuldade em cobrir as suas metas. E a Europa adota um sistema lá de comércio de emissões que não foi muito bem sucedido, que, aliás, ele tinha sido proposto pelo Al Gore e foi rejeitado. Eu estou colocando esse contexto para dizer que você tem o primeiro relatório, que é o relatório de 90, depois você tem outro relatório de 95, enfim, até que o relatório de 2007, ele é um relatório importante porque ele diz duas coisas. Primeiro, ele praticamente tira a dúvida da contribuição antropogênica para a mudança do clima, para aquecimento global. Eu estou falando isso porque às vezes a gente pega a gente dizendo, olha, eu acredito em mudança do clima, mas ela é um fenômeno natural. Isso é negar a contribuição antropogênica, né? E o relatório de 2007 também tem uma importância para o Brasil, porque ele começa a indicar o que foi negligenciado até então, inclusive no protocolo de Quioto, que foi a contribuição das florestas, do desmatamento, que chamava LULUCF, Land Use Change and Forestry. E ele depois faz uma adaptação. Ele, naquele primeiro momento, ele diz que as emissões do uso da terra, ou seja, desmatamento, era alguma coisa em torno de 18%. E daí esse tema entra, na verdade, na discussão e na agenda. E é interessante porque na negociação do Quioto, quer dizer, havia uma discussão de floresta, inclusive dos Estados Unidos, que já apontava a questão da Amazônia, quer dizer, vamos conservar a Amazônia e daí a gente pode continuar emitindo o que a gente emite. Eu estou colocando esse contexto porque daí tem uma reunião muito mal sucedida, que é a reunião de Copenhague, que depois gera o Acordo de Paris. O que é interessante no Acordo de Paris? Que o Acordo de Paris muda totalmente a abordagem. Primeiro, em vez de ser como foi em Kyoto, que você fixa uma meta a ser cumprida, nesse caso pelos países industrializados, quer dizer, o Acordo de Paris muda e diz o seguinte: todos vão ter que fazer reduções, todos vão ter que fazer uma proposta de, de redução de gás de efeito estufa, e mais do que isso, quer dizer, ele coloca, na verdade, esses compromissos, entre aspas, voluntariamente. Quer dizer, então, o Acordo de Paris mudou. Quer dizer, ele simplesmente, o processo fica mais participativo dos países, no sentido de que os países vão propor o que eles querem fazer ou o que eles podem fazer. E, aliás, o Brasil tem uma proposta muito ambiciosa, que é a Economy Wide, não sei se eu vou conseguir entrar em detalhes. Daí o Acordo de Paris, ele é de 2015, ele deixa algumas pendências, quer dizer, importantes. O artigo 6º ele é muito importante, que é a precificação do carbono, quer dizer, se você não precificar o carbono, dificilmente você vai conseguir reduzir as emissões, e é o artigo 6º. E aí, embutido nisso, entra o mercado de crédito de carbono, que, como eu disse para vocês, ele surge no protocolo de Kyoto, mas eu diria para vocês que eu não acho que ele foi nem o protocolo, nem o mercado de carbono um sucesso de público e de crítica desde então. E aí você tem o Acordo de Paris, que deixa algumas pendências importantes. E aqui um dado interessante, que quer dizer, quando os Estados Unidos sai do protocolo de Kyoto, você passa a ter a COP, que é a COP que trata do Tratado Internacional, que é a Convenção do Clima, e você tem o que chama COP-MOP, que é do Protocolo de Kyoto. Quer dizer, por que isso? Porque como os Estados Unidos não participa do Protocolo de Kyoto, quer dizer, ele não participa das negociações. E aqui um dado interessante também para todo mundo saber, que a Convenção ela tem obrigações
que são de todos os países. A convenção é de 92, em 95 ela entra em vigência, que é a chamada comunicação nacional, que tem inventário, tem uma série de obrigações que todos os países têm, e algumas das regras de cumprimento são estabelecidas pelo IPCC. E no caso do protocolo de Kyoto, quer dizer, para monitorar o chamado mecanismo de desenvolvimento limpo, que eu disse que é o que gera o crédito de carbono, você cria o Executive Board do MDL, do CDM, que era para fixar a regra, o que é adicionalidade, o que não é adicionalidade. Daí vem as COPs, o artigo 6º fica pendente até que foi negociado em Glasgow, não totalmente, e aí eu estou contando toda essa história para dizer que esta COP, que não é uma COP como não é uma COP glamurosa, que são COPs glamurosas? A COP que gerou o protocolo de Kyoto foi glamurosa, depois você teve uma em Haia, depois você teve a de Copenhague, que foi um fracasso absoluto, ainda que tivesse chefes de estados como Obama, Lula, etc. e tal. E você tem o Acordo de Paris, que foi uma COP glamurosa. Depois você tem Glasgow, porque você teria uma reunião anterior, não teve, daí você teve Glasgow. Essa COP no Egito não é uma COP glamurosa, mas o que está pendente nessa COP? Primeiro, continuar, acabar a negociação da precificação do carbono do artigo 6º. Por que a precificação do carbono é importante? Como eu disse para vocês, porque se você quer caminhar para uma estratégia ou para uma economia de baixo carbono, tem que precificar. E é interessante que essa precificação seja global, quer dizer, que seja uma precificação que todos os países venham a seguir essa precificação. Segundo, quer dizer, tem um tema, que é um tema que será um tema muito especial nessa COP, que é um tema que vem a vida inteira, não na forma como está sendo discutido agora, que é o tema de transferência de recursos internacionais dos países ricos para os países pobres. Os países se comprometendo a um percentual do PIB de transferência para os países em desenvolvimento, no âmbito da chamada cooperação internacional. Na Conferência do Rio isso foi discutido, nas conferências posteriores Rio+10, Rio+20 também, mas é um tema que é eterno, quer dizer, os países pobres ou em desenvolvimento querendo mais recursos. No caso dessa COP, quer dizer, esse tema está no âmbito da Convenção do Clima, não é? No âmbito do Acordo de Paris, que é o financiamento climático. Quer dizer, como é que você vai financiar países que têm dificuldades, primeiro na mitigação. Existem dois grandes temas no clima, que é a mitigação é a redução das emissões, e a adaptação. Aqui até um dado interessante, a diplomacia brasileira, durante muitos anos, resistiu muito a valorizar o tema de adaptação. A estratégia da diplomacia brasileira sempre foi: vamos, na verdade, focar na mitigação, porque a mitigação que é importante. O que é a mitigação? É reduzir as emissões e as reduções, enfim, domésticas dos países. Quer dizer, esse é um dado importante, porque a diplomacia brasileira sempre teve desconfiança em relação à adaptação. Muita desconfiança, enfim. E, aliás, o MDL, que é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, foi uma proposta brasileira em 97 que era muito mais trivial do que o MDL, que era o seguinte: vamos ver o que os países emitem, vamos ver o que os países emitiam em 90, e aqueles países que emitiram mais, eles têm que pagar uma taxa de $10 a tonelada que vai para um fundo de desenvolvimento sustentável. Essa proposta, que era brasileira, virou MDL, quer dizer, e era uma proposta simples, mas politicamente inviável. Nessa COP, quais são as pendências? Primeiro, acabar a regulamentação do artigo 6º. Por exemplo, uma das discussões que existem é em relação aos créditos gerados no âmbito do protocolo de Kyoto,
pelo MDL, e que, na verdade, há uma tese de que, se eles forem colocados, eles vão baixar o preço do crédito de carbono, isso seria desfavorável. Esse é um sentimento que existe. O Brasil defende uma outra posição, que não é razoável você não considerar os créditos de carbono gerados pelo MDL, porque você estaria desestimulando, na verdade, quem é sério, quem atendeu às regras do MDL, tem metodologia aprovada pelo Executive Board e tal. E a outra questão que eu acho que está em jogo aí é uma questão que é se vai se seguir ou não este modelo do MDL, que é ter um órgão que, no caso do protocolo de Kyoto, é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que é o Executive Board. Quer dizer, tudo bem, você vai gerar crédito de carbono, quer dizer, tem um mercado de carbono que eu vou comentar rapidamente com vocês, mas tem uma questão, quer dizer, quem vai fixar as regras relativas ao crédito de carbono de acordo com o Acordo de Paris? Essa discussão, ela é uma discussão difícil e aconteceu, na verdade, desde Kyoto, porque, quer dizer, a chamada adicionalidade. Quer dizer, eu tenho que ter um projeto para gerar um crédito de carbono, eu tenho, entre aspas, que provar que, se esse projeto não existisse, eu estaria emitindo carbono na atmosfera. Então, eu acho que essa questão de arquitetura, de como você vai trabalhar o crédito de carbono nas regras de Paris, ela é muito importante. No caso do financiamento climático, a gente volta à velha discussão que é anterior, mas que está no âmbito da mudança climática, que é como você vai transferir recursos para os países em desenvolvimento. Essa é uma discussão importante. Toda a COP tem essa discussão. Os países ricos prometem, não cumprem, os países pobres acusam os países ricos com legitimidade. Existe essa discussão. Mas tem um tema que está ganhando muita importância nessa COP, que é o tema das perdas e danos, que talvez o melhor exemplo agora recente é o Paquistão. O Paquistão ficou debaixo d'água, teve um enorme prejuízo por causa das enchentes, mas você tem outros prejuízos na agricultura. E se você, na verdade, exigir daqueles que foram os responsáveis pela mudança do clima, na verdade, a indenizarem, entre aspas, esses países. Paralelamente a isso, tem discussões semelhantes em vários judiciários, quer dizer, na Holanda e mesmo nos Estados Unidos. E tem um tema científico que eu acho que está se aprimorando, que é o estabelecimento, acho que eu já falei, da causa e efeito. Quer dizer, choveu em Recife, teve os danos que a gente causou. Como que a gente pode dizer que esses danos são causados pela mudança do clima ou pelo aquecimento global? É uma discussão científica, mas do ponto de vista jurídico ela é muito importante. Quando você tocou, né, nesse assunto de adaptação, era muito interessante que o Algor tinha muita essa coisa, assim, né? O pessoal lá dos Estados Unidos falava assim, não fala de adaptação, porque se você fala de adaptação, você está assumindo que a gente não foi capaz de fazer, né, a redução, né, a descarbonização, né, da economia. E aí eu queria te escutar um pouquinho se era isso mesmo, se é isso mesmo, assim, qual é a grande questão, né, assim, com a adaptação, né, assim, que faz com que algumas pessoas não queiram trazer essa questão, né? No caso de adaptação, eu pessoalmente acho que a adaptação é estratégica, né? Eu acho que a gente tende a cometer um equívoco, que é reduzir a adaptação a desastres naturais. E até a OAB criou uma comissão agora que chama Comissão Federal, a OAB Federal, Comissão de Mudança do Clima e Desastres Naturais. Eu não quis questionar, porque, enfim, e eu acho que a adaptação
é um tema importante porque os países vão ter que se adaptar e também do ponto de vista das economias que terão que se adaptar. Por exemplo, vamos pegar no caso do Brasil, quer dizer, que já está acontecendo. Quer dizer, o café eventualmente não vai poder ser cultivado onde ele é, porque ele terá que ser cultivado em áreas mais altas ou mais para o sul. Então, a adaptação, eu diria para vocês que é um dos temas mais estratégicos, mais importantes no plano doméstico e no plano internacional. E o IPCC está começando a trabalhar também. Eu acho que foi um tema, não que foi deixado de lado, mas ele vai ganhar relevância, porque eu acho que a adaptação ela é um tema que permite a gente conversar com a sociedade falando dos impactos da mudança do clima. Mas, enfim, eu acho a adaptação super importante. Eu acho que o Brasil mudou, mas no plano doméstico ainda acho que a gente teria que ampliar a discussão da adaptação, sair do desastre natural e mostrar como a adaptação pode ser fundamental em algumas áreas da economia brasileira. Vocês estavam falando da questão da adaptação e eu gostaria assim de assinalar, né, que a adaptação é um conceito que vem sendo discutido, né, que é uma questão para ontem, né? Então, eu acho assim que uma questão interessante de se introduzir é ter a adaptação realmente como uma política estratégica de governo, né? E a sua execução é muito mais regional e local. E a outra questão assim que eu penso é você na adaptação de ecossistemas, que pega a questão da pobreza, a questão alimentar, da mitigação, o amortecimento dos impactos, né, que não são muitas vezes só os desastres, mas também é na agricultura, né, como vocês já colocaram anteriormente, e em outros setores da sociedade. E, assim, inicialmente os governos, eu tenho assim, a impressão, pelo que eu já presenciei, é que a adaptação sempre dá um aspecto de muitos recursos, e que ela não pode ter uma visibilidade e ser implementada num espaço curto de tempo, porque os governos têm ali 4 anos para desenvolver as suas políticas. E medidas de longo prazo implicam em grandes recursos. Então, você começa, por exemplo, uma grande parte de infraestrutura, seja numa indústria, seja na construção da cidade, civil, etc., é uma coisa que sempre vai transferir para o próximo governo, e isso não existe muito interesse daquele governo que está presente, né, naquele momento. E eu acho assim que a adaptação ela é muito mais fácil de ser, de uma certa forma, internalizada pela população do que a mitigação, porque a mitigação, além da questão também de recursos, ela implica em toda uma mudança de comportamento, de produção, né? Uma implicação muito pesada, né, nos meios de produção econômica. Então, eu acho assim que, sobretudo na questão da ABE, deve ser assim aprofundada cada vez mais e começar realmente a internalizar mais esse conceito que sempre tem sido deixado de lado, né?